Bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Eficiência Energética. Dando sequência em exemplos de eficiência energética em edificações, hoje vamos falar sobre os sistemas de climatização. Antes de falarmos sobre as ações de eficiência em si, vamos a algumas definições. A primeira é a definição do que é a carga térmica. Isso para o sistema de refrigeração, climatização, é bastante importante. Carga térmica é a soma da contribuição de todas as fontes de calor que existem em um ambiente. Então, como a gente pode ver na figura aqui, se a gente tem um cômodo, a gente tem o calor vindo lá de fora, né, da radiação solar que está atingindo o ambiente, tem o calor que é transmitido pela cobertura, pelo telhado, tem o calor que é emitido pelas pessoas, pelos aparelhos eletrônicos, enfim, todas as fontes de calor que a gente tiver no ambiente, a soma de todas elas vai ser a carga térmica desse ambiente. A segunda definição, um pouco mais difícil, é o conforto térmico. Conforto térmico é um quanto subjetivo, né? Porque são as condições ambientais, e isso envolve temperatura, umidade, que fazem com que a pessoa se sinta confortável em um determinado ambiente. Você já deve ter estado em um ambiente em que uma pessoa reclama que o ar-condicionado está insuficiente, está sentindo calor, e tem outra pessoa que está morrendo de frio, estando as duas nesse mesmo ambiente. Porque essa sensação do conforto térmico depende também do estado fisiológico e psicológico de cada pessoa. Bom, então fica difícil atender a esses critérios, já que eles são tão pessoais. Para a gente ter uma régua e vai dizer o que é confortável termicamente para a maioria das pessoas, a NBR 16401-2, ela vai trazer condições de conforto que são satisfatórias para pelo menos 80% das pessoas com vestimentas normais em uma condição de verão e uma condição de inverno. Essas condições de vestimentas normais é um índice CLO que ele atribui na norma. É a quantidade de roupa e a espessura, o tipo de roupa que a pessoa está usando. Então, para roupas típicas de verão e roupas típicas de inverno aí. Uma roupa típica de verão tem 0,5 CLO, a roupa típica de inverno 0,9 CLO. Essa norma estabelece que a maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, vai estar confortável em uma temperatura de 22,5 a 25,5 graus Celsius para uma condição de umidade de 65%, ou entre 23 e 26 graus Celsius para uma condição de umidade de 35%, isso durante o clima de verão. E aí a gente vai ter outros critérios parecidos para o clima de inverno. Em ambas as condições, com a velocidade média do ar, o vento que está soprando ali do climatizador, inferior a 0,2 metros por segundo no verão e 0,15 metros por segundo no inverno. Bom, aí entendido o que é carga térmica, o que é conforto térmico, como que funciona um aparelho de ar-condicionado? Nessa figura, a gente tem um esquemático bem simples dos principais componentes de um ar-condicionado. A gente tem o evaporador, que é a parte do ar-condicionado que fica dentro do cômodo, né? Essa parte está retirando o calor do ambiente. A gente vai ter, circulando em verde, aí, nessas setinhas verdes, um fluido refrigerante. Esse fluido ele vai passar por um compressor, que é alimentado por um motor elétrico, e aqui está o principal gasto de energia do aparelho de ar-condicionado. E esse fluido refrigerante vai ser direcionado ao condensador. No condensador, esse fluido vai entregar esse calor que ele retirou da parte interna, ele vai jogar para o lado de fora do ambiente, vai jogar esse calor para fora. E aí tem esse nome condensador porque ele vai sair do estado de vapor e vai passar para o estado líquido. E aí ele passa por uma válvula de expansão e volta para o evaporador, onde ele está de um estado líquido e vai para um estado de vapor, e assim a gente continua nesse ciclo aí. Esse é o funcionamento de um ar-condicionado. Bom, como que a gente pode fazer para aumentar a eficiência de um sistema de climatização? Primeiro, melhorar a circulação de ar nos evaporadores. Às vezes a gente observa em alguns ambientes em que a saída do ar-condicionado, o lugar para onde ele está soprando o ar frio, está obstruído, tem algum objeto grande na frente ou está mal posicionado, numa posição que não favorece as pessoas que estão sentadas naquele ambiente. Como consequência disso, muitas vezes o ar-condicionado é colocado para trabalhar mais, para se esforçar mais, para atender as pessoas que não estão na direção desse fluxo de ar. Outra condição básica também, manter limpa a superfície de troca de calor.
muitas vezes o ar-condicionado está sujo e aí isso faz com que o esforço dele seja muito maior. Uma outra ação que muitas vezes as pessoas não dão muita atenção é reduzir a temperatura nas condensadoras, aquela parte que fica do lado de fora da casa. Quanto mais quente está ali fora, mais esforço o ar-condicionado precisa fazer para jogar o calor nesse ambiente que já está quente. Então, às vezes a gente observa condensadores instalados no sol, instalados muito próximos uma à outra, e uma acaba fornecendo calor para a outra. Tudo isso aumenta o esforço do sistema de ar-condicionado como um todo. Nessas condensadoras também é interessante melhorar a circulação de ar. É interessante que elas estejam completamente desobstruídas para facilitar esse fluxo de ar. Também é bastante importante as linhas do ar-condicionado onde esse fluido refrigerante é transportado. Elas precisam ter uma isolação térmica íntegra e os dutos também precisam estar desobstruídos, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma impureza que vai prejudicar o funcionamento desse fluido. Além disso, reduzir os vazamentos de ar para o exterior, né, uma medida básica no ar-condicionado é manter as portas e janelas fechadas, e outros vazamentos também, né? Muitas vezes o ambiente tem muitas aberturas e você fica perdendo ar frio ali, que você gastou bastante energia para produzir. Além disso, controlar as fontes internas de calor, isso aí é um ponto interessante. Se eu uso lâmpadas elétricas mais eficientes, eu melhoro a eficiência até do ar-condicionado. Porque se uma lâmpada LED, por exemplo, ela emite menos calor do que uma lâmpada incandescente. Então o esforço do ar-condicionado no ambiente que utiliza lâmpadas eficientes é menor do que em um ambiente que usa lâmpadas que não são eficientes. E minimizar os ganhos de calor externo. A gente falou isso na aula de arquitetura bioclimática. Se a gente tem materiais isolantes, também ajudam bastante para que o calor do ambiente externo, a radiação solar, não invada o ambiente e aumente a carga térmica do aparelho de ar-condicionado. Bom, em resumo, é isso, né? As ações de eficiência para o sistema de ar-condicionado devem garantir o conforto térmico dos usuários e, ao mesmo tempo, gastar o mínimo de energia para isso. Para que a gente atinja essas medidas de conforto térmico e de eficiência, é bastante importante o projeto adequado do sistema de ar-condicionado e do ambiente onde ele vai estar instalado, as condições de operação, ajustando o set point correto, que garanta o conforto dos usuários, velocidade do ventilador, e as condições de manutenção, garantindo que estejam desobstruídas as entradas e saídas de ar, e também a isolação térmica de todos os dutos de fluido refrigerante. Espero que essa aula tenha sido interessante para vocês. Espero vocês no próximo vídeo.